Ursa! Você tá aí? Oi, Canaleta! Eu tô, e você? Eu tô também. Você tá aí? Eu tô. Ai, que bom! Ui! Ui! Tá uma bagunça aqui, menina. Tá cheio de pano, você viu? Não é? Deixa eu ver o que vai ser hoje. Você viu isso? Canaleta, você viu isso? Eu vi! Oh! Cleópatra! Cleópatras, Canaleta! Cleópatras! É por isso que tem tudo isso! Vamos Então se isso aqui é vestir. figurino, Canaleta! Eu vou me vestir, ó. Eu vou me vestir. Eu também. Episódio 1. Quem foi Cleópatra? Há 2090 anos, nascia no Egito, país africano. Um tanto embranquecido pela sua forte relação com a Europa, A última rainha do Egito. Se uma história arrebata, de entusiasmo enche o coração. o tempo aproxima as pessoas e juntas partem para a criação. Uma rainha egípcia, que o tempo não apaga. Cleópatra do Egito africano. Que a história não afaga. Com você... Com vocês... Cleópatras! Desde os tempos dos antigos faraós, o meu Egito era cobiçado pelos seus vizinhos. Além do fértil Nilo, existia uma grande extensão de deserto que guardava um segredo. Debaixo de suas areias havia riquezas aos montes. Ouro, minérios e pedras preciosas, valiosos desde sempre. Meu pai se chamava Ptolomeu. Assim como os meus 2 irmãos, meus filhos e todos os homens da minha família. Todos se chamavam Ptolomeu alguma coisa. O meu pai se chamava Ptolomeu Auletes, o tocador de flautas. Já as mulheres variavam entre Arcíone, Berenice e Cleópatra. A minha mãe, a minha avó, as minhas irmãs e as minhas filhas se chamavam Cleópatra. Meu nome completo é Cleópatra Sétima Fia Filopator, a deusa que ama o pai. Depois, acrescentei Fia Niótera, a deusa mais jovem. E depois, tornei-me oficialmente Nea Isis, a nova Ísis. Nesta época, outro império poderoso estava surgindo. O Império Romano. Seus governantes adoravam conquistar outros países. E depois, criar um evento imenso para expor os reis, rainhas, príncipes e princesas com todos os tesouros roubados, num desfile humilhante em Roma, chamado Triunfo.
E é isso que Augusto quer fazer comigo: me roubar e me expor num triunfo. Episódio 2. Infância em Alexandria. Minha infância foi relativamente tranquila. Minha infância foi relativamente tranquila. Ninguém ainda ligava para mim, Ninguém ainda ligava para mim, porque eu era a terceira na linha sucessória ao trono. porque eu era a terceira na linha sucessória ao trono. Enquanto minhas irmãs disputavam, eu passava meus dias estudando no Museu de Alexandria. Enquanto as minhas irmãs mais velhas disputavam, eu passava os dias estudando no Museu de Alexandria. E fugindo dos olhos das pessoas que rondavam o poder. E fugindo dos olhos das pessoas que rondavam o poder. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos e meu pai sempre nutriu por mim um amor especial. Secretamente, ele incentivava meus estudos, trazendo para Alexandria os melhores filósofos, astrólogos, cientistas e artistas de todo o mundo. Pois de alguma forma ele sabia que o meu destino seria grande. Você deve suportar as perdas como uma mulher guerreira, bravamente sem reclamações. E quando o dia te parecer perdido, empunha novamente seu escudo para uma nova batalha, um novo desafio, como um novo impulso à frente. É isso que diferencia uma heroína das que são somente fortes. Você deve enfrentar as perdas como uma mulher guerreira, bravamente e sem hesitação. E quando o dia parecer perdido, empunha o teu escudo e parte para um novo desafio, um novo passo à frente. É isso que diferencia as heroínas das que são somente fortes. Eu tinha poucos amigos, mas tive alguns colegas quando visitava as aulas do museu, na sua maioria meninos, que me levavam para explorar Alexandria fora dos muros do palácio e dos olhares das minhas irmãs. Com eles, pude explorar a cidade e as margens do rio Nilo como uma garota egípcia comum. A primeira vez que fomos navegar foi num dia quente de calor egípcio. Eu nunca mais tinha voltado para o rio e não tinha familiaridade nenhuma com a água. Episódio 3. Lembrança da mãe. Disseram que eu não devia me lembrar, mas eu lembro. As águas azuis dançantes, o barulho das ondas,
Vejo, ouço e sinto o calor. Sinto nos meus lábios o gosto do sal da água do mar. Sinto o cheiro da pele da minha mãe. Sinto-me protegida, embalada com amor e vigilância. De repente, a lembrança é rasgada ao meio, revirada, como deve ter acontecido com o barco. A minha mãe desaparece e eu sou jogada aos braços de alguém que me segura com tanta firmeza que mal consigo respirar. E as pancadas d'água? Posso ouvir a água se espalhando e os gritos, breves e suspensos. Estão muito preocupados em não me soltar. Fui arrancada dos braços da minha mãe. Dizem que me sacudi e esperneei tentando seguir a minha mãe, gritando de medo. Mas a minha ama me pegou com os seus braços e me segurou firme. Depois, lembro da ama me levar a um grande quarto, um quarto de deuses. Me entregou flores para levar aos pés de uma estátua enorme e disse suavemente: Essa é Ísis. Ela está te acompanhando. Ela cuidará de você. Agora, ela é a sua mãe. Agora ela é sua mãe. Será? Tento ver o seu rosto, mas ele está tão alto e tão longe. E não se parece com o rosto da minha mãe. Tento olhar novamente. E ela sorri para mim. E foi assim, Ísis, que naquele dia eu me tornei a sua filha. Água lavou minha mãe, lavou minha mão. Água bebeu minha mãe, água soltou minha mão. Me chama de volta, água espelho de morta, água que volta, revolta. Água não me quer Água levou o meu medo só pro arco-íris. Água molha o meu enredo. Sou filha de Ísis. Episódio terceira. Episódio 4. Poesia, Thanatos Caputi Papá e Barragundá. Poesia, morte do pai e coroação. Ekatattivia, ekavanoikante ecos por exepospum exipsio. Durante meus estudos, fiz questão de aprender a língua egípcia. Brustatamoi, polietiva exipipi no ecani, eximimi ecano greco. Antes de mim, todos os reis e rainhas da minha família falavam somente grego. Emata,
Epsilatínica, aramaica, efraica, foiniquica, camia poliaglosson, caie. Eu aprendi também latim, hebraico, aramaico, fenício e Una glosson cae dialecton africanon. uma variedade de línguas e dialetos africanos. Exiosebriuki, etanaenas locolos logon maxilimiumiumi poesi. Então, eu senti que era uma boa razão para estudar poesia. Eu tinha uns 18 anos e gostava de ler poesias. Na calada da noite, quando as minhas camareiras já haviam se retirado e só a luz do lampião me fazia companhia. Nessas horas, a poesia tomava um tom diferente de quando lida nas aulas. A sensação única das palavras livres no pensamento. Tremi. Tais pensamentos me pareciam mais próximos do divino, da loucura. Na manhã seguinte, fui acordada. O rei morreu durante a noite e eu soube que a música que eu tinha escutado era do deus Dionísio, tocando a sua flauta, chegando ao palácio para levar embora o seu mais amado devoto, meu pai. Antes disso, minhas irmãs mais velhas, na sua busca inútil pelo poder, cavaram a própria sepultura. Cleópatra Trifena morreu misteriosamente pouco depois de tomar o poder. Berenice assumiu o trono, tentou fugir, mas foi capturada por Roma e teve o mesmo fim. Então, aos 18 anos, eu me tornei rainha do Egito. Episódio 5. Quem manda aqui é ela. O que não estava bom é que eu seria a rainha, mas quem seria o rei? O meu irmão mais velho, o Ptolomeu, de 12 anos. Ai, na nossa família era muito comum o costume do casamento entre irmãos. Blé! Assim, o poder ficaria para sempre em nossas mãos. Mas eu não queria reinar com meu irmão e nem casar com ele. Ele era tão chato e ambicioso quanto as minhas irmãs. Então, para deixar bem claro para o meu povo que eu era a rainha daquele país, mandei emitir uma nova moeda com a minha imagem e nada mais. Cada vez que alguém pagava alguma coisa, lembrava que eu governava aquele país. Naquela época, não existiam jornais, TV ou celular. Era uma moeda propaganda. Essas moedas funcionavam muito bem e muitas duram até hoje.
razões desconhecidas, se alguém quisesse mostrar que uma mulher era poderosa ou inteligente, o jeito de demonstrar era retratá-la como não tendo nenhuma atração física. Para um homem, porém, era exatamente o contrário. As pessoas ansiavam por um rei esplendoroso, mas para uma mulher, era como se a beleza tornasse suspeitas todas as suas outras qualidades. Episódio 6. O povo e César. Naquele tempo, o meu país vinha de um período longo de colheitas ruins e o povo estava revoltado. No ano seguinte, a safra foi pior do que nunca e o povo passava fome. Eu precisava da ajuda dos romanos. Não são os romanos que eu mais temo, é o meu próprio povo. Nunca subestime a força de um povo. E meu irmão não sabia nada disso e ficava só tramando armadilhas para me aniquilar. Por isso, tive que deixar Alexandria às pressas e me refugiar no interior do Egito. Quando eu soube que Júlio César estava hospedado no meu palácio em Alexandria, decidi que entraria escondida e chegaria aos aposentos de César e imploraria ajuda para tomar o meu reino de volta. Mas como? Naquela noite, um tapete foi entregue a César. E para sua surpresa, ao desenrolar o tapete surge a filha de Ísis. Euzinha. Linda. Episódio 7. O tapete. Não, essa cena não pode ser locutada. Mas, se for fazer no teatro ou no cinema, fazer um episódio com filtro antigo, meio cinema mudo, com as atrizes fazendo tentativas engraçadas para carregar o tapete, se enrolar no tapete, ser carregada dentro do tapete, as duas juntas ou não. Corta para o próximo episódio com o tapete desenrolando e Cleópatra saindo dele. Episódio 8. César e Roma. César ficou impressionado. Uau! Seguimos conversando noite adentro. Pipipi, Ragnagui. E logo descobrimos que algo muito especial nos aproximava. Ele tá de olho no Egito dela. 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 Ele trouxe seus reforços romanos para dar fim à revolta egípcia, liderada por meu irmão, que foi capturado e teve o fim que mereceu. Mas César pertencia a Roma e para ela ele voltou. A relação de César com o Senado romano era mais perigosa que qualquer batalha que ele já tenha enfrentado. O Senado matou César covardemente.
Covardemente, abrindo caminho para Augusto, sobrinho de César, outro ditador romano. De repente, eu era Ísis. E César Osíris, cruelmente assassinado e desmembrado pelo seu irmão. E eu me aliaria a qualquer pessoa disposta a vingar a sua morte. Episódio 9. Afrodite E Dionísio. Marco Antônio também tinha planos contra os assassinos de César. Então, enviou um convite para que eu fosse encontrá-lo na ilha de Tarso. Na Grécia, famosa por ser onde a Afrodite, a deusa do amor, Visitou Dionísio, o deus do teatro. mas antes deixei ele esperar. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram o inverno, outros verão. Outono caído seco nos solos da minha mão. Meses depois, quando ninguém mais esperava que eu fosse, Afrodite foi visitar Dionísio com navios e providências para recepções. e jantares que fariam meus ancestrais terem orgulho de mim. As velas vermelhas das embarcações foram banhadas com óleo de cipreste para carregar os ventos com o aroma da floresta. O chão estava coberto com pétalas de rosas. Cobrindo até os joelhos dos convidados, e não faltou ouro para presenteá-los. Eu precisava dizer para toda a Ásia que o Egito era poderoso. Episódio 10. Antônio no Egito. Conforme nos tornamos mais íntimos, nossos planos políticos se alinhavam perfeitamente. Antônio veio até mim e o Egito o recebeu de forma calorosa e surpreendente. Eles adoravam Antônio, e em poucos dias ele era praticamente um cidadão egípcio. Mas Antônio não esquecia Roma. Ou bebia para esquecer. Antônio pertencia a Roma, e para ela ele voltou. Por mais magoada e furiosa que eu estivesse, não ia passar o resto da minha vida chorando em um divã. Afinal, eu tinha um país para governar. Eu lia muito, Estudava ciências, escrevia livros sobre maquilagem, ginecologia sobre pesos e medidas. e às vezes cuidava dos filhos. Neste período, também comecei a idealização e construção de um monumento. Que seria o meu túmulo. Episódio 11. A morte de Antônio. Um dia, Antônio voltou. Eu não
posso negar que estávamos apaixonados. Tivemos 3 filhos juntos e muitos interesses políticos complexos. Interesses por terras, por segurança, travamos batalhas por outros reinos, mais exércitos, mais navios, mais poder. Estávamos embriagados pelo poder. Enquanto isso, Augusto sabia que Antônio não poderia invadir a Itália, porque os soldados sob o seu comando, os soldados romanos, não invadiriam o próprio país sob o comando de uma rainha egípcia. A batalha foi no mar. Saímos derrotados. Antônio ficou furioso. Ele pensou que eu o havia entregado a Augusto. Eu tive medo e me tranquei no meu mausoléu. E num momento de insensatez, eu mandei dizer a ele que eu havia morrido. E Antônio, sem duvidar um segundo do meu recado, tentou se matar. Ele se apunhalou e não morreu. Foi um horror. Então o trouxeram até mim e eu, louca de culpa, o enrolei em meus panos. E ele morreu em meus braços. Episódio 12. A morte da Cleópatra. Em seguida, Augusto chegou. E antes que eu pudesse seguir Antônio, Augusto me prendeu na minha própria casa e roubou o Egito com crueldade. Estátuas e relíquias egípcias ornam até hoje os museus de várias cidades do mundo. Augusto nunca me esqueceu. Eu havia sido uma ameaça séria demais aos modos de vida romanos. Augusto deu ao mês em que me derrotou o seu nome, Augustus, o nosso agosto, para lembrar da sua vitória. Enquanto eu negociava pela vida dos meus filhos, eu soube que o seu plano era me expor num grande triunfo em Roma. Mas essa conquista eu não daria para ninguém. Eu conquisto a mim mesma. Lavou minha mão, água bebeu minha mãe, água soltou minha mão. Veneno, Me meu chama companheiro, de volta, desata água no espelho de cantador porta, e desemboca água que no volta, primeiro revolta. açude do meu amor. É quando o vento sacode a cabeleira e a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia, procurando por mim.
Acabou! Uhul! Ô, Canaleta! Você já Menina, conhecia a história dela? Eu não conhecia, não. Fiquei sabendo agora, Ah? você viu? Paz! Eu fiquei Impressionante. passada, viu? Sim. Você sabia que ela tinha 39 anos? Muito jovem. Nossa, novinha, né? Sim. Pra hoje ela seria muito jovem. Ô, Canaleta, Que louca essa e esses moços aí, hein? Não Esse é? tal de César, esse tal de Marco Antônio, que coisa, né? Sim. Você viu que ela casou até com o irmão dela, menina? Nossa, louca. não, isso aí tem que ver se o pessoal vai deixar passar, né? Ah, Porque é vai esquisito. saber, né? A censura tá aí, sempre pronta pra encher os nossos sacos. Bom, mas tá no texto, a gente só leu também, né? Não é coisa da dramaturga, né? Isso aí é problema da Que dramaturga. se resolva essas coisas aí, censura. Mas, menina, você viu quanta coisa?